Foi uma reunião extraordinária, foi convocada pelo presidente Lula, uma reunião virtual extraordinária dos países que integram o BRICS. O objetivo era a discussão de comércio global. Esses países pediram maior cooperação entre eles, multilateralismo liderado pela China. Foi o que o Xi Jinping disse. Reportagem de Pedro Teixeira. Desde a última cúpula do BRICS, realizada em julho, Brasil e Índia receberam as maiores tarifas impostas pelos Estados Unidos, de 50%. Do lado brasileiro, Lula afirmou que a Organização Mundial do Comércio está paralisada. Em 2024, o BRICS representava 36% das exportações brasileiras. Mas o país deseja expandir o negócio intrabloco para mitigar o efeito das taxas de Trump. Já os indianos se aproximaram da China como forma de compensar o tarifaço e ampliar possíveis parcerias. Na reunião, o ministro de Relações Exteriores indiano disse que o mundo precisa de um mercado sustentável e clamou por um comércio mais conectado entre o BRICS. A China se apresentou como líder em potencial para a aproximação comercial do bloco e para o multilateralismo global. O líder Xi Jinping sugeriu apoio mútuo como uma forma de combater as tarifas. A fala de Xi Jinping acontece em meio a uma trégua na guerra tarifária iniciada pelos Estados Unidos contra a China, marcada para acabar em outubro. No auge do conflito, as taxas entre os dois países chegaram a ultrapassar os 100%. Mas com o tratado, os americanos mantêm uma taxa de 30% para os produtos da China, enquanto Pequim cobra 10%. Na reunião, a China manteve o foco na defesa das economias dos países membros do bloco e que ele será capaz de superar as incertezas do cenário global. Trump já ameaçou mais de uma vez tarifar o BRICS e países alinhados por considerar o grupo como anti-americano e uma ameaça à hegemonia do dólar como moeda de comércio internacional. Márcio, Sete Fortes, o tipo de confusão e de desorganização nas cadeias produtivas, nas normas pelas quais os países se relacionam pelo comércio, causada em boa medida pelo Trump, isso tudo já foi descrito em detalhes. Cabe agora a gente tentar estabelecer em que medida países como, por exemplo, esses que integram os BRICS, conseguiram ou não se articular de alguma maneira para enfrentar o que Trump fez? Olha, as medidas do presidente Trump realmente incentivaram uma maior aproximação desses países no sentido de buscar soluções plausíveis para o incremento comercial entre eles, né? Até para justificar o que se vinha perdendo a partir da imposição tarifária com as tarifas chamadas tarifas recíprocas do presidente Trump. A tentativa dessa aproximação ainda não resultou em enormes incrementos comerciais, não é como eles gostariam que fosse. Na realidade, há aí mais uma tentativa de aumentar o comércio do que propriamente um comércio que haja encontrado fluxos renovadores que pudessem substituir as perdas no mercado norte-americano. Mas, de qualquer maneira, o movimento iniciado pelos Estados Unidos com a imposição tarifária conduz a essa aproximação, conduz a outras aproximações, até como, por exemplo, o Mercosul, União Europeia, que seriam opções alternativas, né, não propriamente dentro dos BRICS, mas dentro dos BRICS há um grande incentivo à ampliação comercial, à facilitação de investimentos e medidas que facilitem também o pagamento das compras internacionais entre os países do bloco. Agora, a verdade é que o potencial de comércio internacional entre os países membros ainda não foi totalmente atingido, ainda falta muito para chegar lá. Existe muito caminho para se trilhar em termos de maiores fluxos comerciais entre os países membros do bloco. Dorival, é mais ou menos na mesma linha que eu gostaria de ouvir você. A gente
quando pensa nas consequências do tarifaço do Trump em escala planetária, evidentemente vem o exemplo, por exemplo, que o Márcio acabou de citar. Entre as consequências, fala-se, por exemplo, agora na possibilidade de finalmente se fechar Mercosul e União Europeia, mas está fora dos BRICS. Como o Lula convocou essa reunião virtual dos BRICS e o objetivo claro dessa reunião era dizer aos Estados Unidos, olha aqui, a gente está se organizando contra você, conseguem? Eu não consigo ver um fundamento comercial para essa relação, além daquela que já existe. Quer dizer, existe uma venda grande de commodities agrícolas do Brasil para a China, que vai diminuir agora, porque a China está negociando com os Estados Unidos o incremento da importação de commodities agrícolas americanas e vai diminuir a compra em relação ao Brasil. E eu não sei como uma reunião dos BRICS pode incentivar o comércio, não consigo ver isso. Eu acho que o comércio tem uma lógica própria e a gente está falando de países altamente protecionistas, como o Brasil e a Índia, né, que consegue ser mais protecionista do que o Brasil. E nas negociações com os Estados Unidos, cada um está defendendo individualmente seus interesses. A Índia já fez um acordo comercial com os Estados Unidos, acabou levando esse outro golpe aí da Rússia, mas por causa da importação de petróleo da Rússia, mas já fechou faz tempo um acordo com os Estados Unidos de 25%. A China está super avançada na negociação e, como eu digo, colocando o Brasil no sacrifício nessa negociação. O BRICS não é um bloco comercial, portanto, não negocia em bloco com os Estados Unidos. E se o interesse do Brasil é despolitizar essa disputa comercial com os Estados Unidos, não é isso que o presidente Lula está fazendo, ao convocar os BRICS para falar mal dos Estados Unidos, para acusar os Estados Unidos de protecionismo. De fato, o presidente Trump Chantagem. está tendo uma atitude protecionista, mas é uma resposta, em grande medida, ao protecionismo do Brasil e de outros países. Daniel, se, como seguindo o raciocínio do Lorival, não se tratava de uma reunião para promover o comércio mútuo entre os integrantes dos BRICS, a que resultado político se chegou? Resultado nenhum, mas a intenção, olha, pelo menos os relatos convergem em 2 pontos. Um de que Lula anda muito envaidecido e segundo de que anda muito consternado. Envaidecido, principalmente depois que foi retratado na mídia internacional, aquele perfil no New York Times dizendo que é o líder da resistência contra as medidas do Trump. Envaidecido na linha de que se enxerga hoje como o grande bastião na defesa do multilateralismo comercial em oposição a Trump. E consternado porque o raciocínio ali dele, da assessoria internacional, dos profissionais do Itamaraty, é de que, puxa, o mundo já teve 8 rodadas de liberalização comercial no âmbito da OMC. Agora a gente está vendo essa grande reorganização do comércio internacional com uma rodada, quase que com uma rodada Trump, sem a participação de ninguém, e todo mundo vai ficar calado, vai ficar sem reação. Aí o que se percebe é que há uma tentativa do Lula envaidecido e empoderado pela forma como está sendo retratado na mídia internacional, de tentar coordenar essa reação. O grande, porém, é que, pelo que a gente vê nas reações de Xi Jinping, de Narendra Modi, de outros líderes do BRICS, ninguém está com esse apetite todo para reformar a OMC, para ter uma resposta coordenada ao governo americano. Está todo mundo tentando salvar sua própria pele. Seria, então, se a gente pensa no lado político do que aconteceu hoje, Márcio, do ponto de vista do presidente brasileiro, uma foto, impressiona a foto, a reunião virtual com os dirigentes de vários países que integram os BRICS, seria muito mais benéfica do ponto de vista político-eleitoral aqui do que produtiva do ponto de vista das relações internacionais? Exatamente. Há aí um risco político de tomada de posição internacional.
esse risco ele traz determinadas consequências, porque nós estamos numa tentativa de manter um diálogo construtivo de abertura comercial com os Estados Unidos para negociar melhores posições tarifárias diante desses 50% já aplicados, e nós não estamos conseguindo absolutamente nenhum resultado satisfatório nesse sentido. Os canais parecem fechados nesse momento. Então, me parece que a reunião agora ela não traz o benefício esperado, que seria uma aproximação com os Estados Unidos. Na realidade, é mais uma vez uma afirmação de um movimento mais anti-ocidental, um movimento que se fixa mais em China, se fixa mais em Rússia, e volto a dizer, concordo absolutamente com a posição de que não é um bloco econômico, comercial, né? Eles estão apenas tentando entre si encontrar soluções que possam mitigar a dificuldade enfrentada nesse momento de colocação dos produtos brasileiros que estão fora da lista de exceção no mercado norte-americano. Então, é uma tentativa de melhorar ali um comércio que está muito aquém do que ele poderia estar entre esses membros dos BRICS, e que são membros muito diferentes entre si, carregam enormes diferenças, tanto políticas quanto econômicas e comerciais. Lorival, reza a lenda em Brasília, sobretudo, o Daniel vai me desmentir se eu estiver dizendo alguma besteira, Daniel, presta bem atenção. Reza a lenda que, por exemplo, o atual presidente do Banco Central tentou, sem nenhum resultado, explicar para o Lula por que não dá para substituir o dólar como moeda internacional com o peso e a magnitude que tem hoje. Ele simplesmente não conseguiu entender por que o dólar é tão importante. Será que está acontecendo a mesma coisa em relação ao BRICS? Bom, com a diferença de que o presidente Lula não tem um assessor na área internacional que tenha essa visão, né, de como o mundo funciona, né? Pelo contrário, ele tem assessores como o Celso Amorim, que acreditam que seria desejável a China assumir a liderança do mundo, né, e ser apoiada pelo Brasil e pela Rússia nessa disputa por hegemonia com os Estados Unidos, e o chanceler Mauro Vieira, que não tem nenhuma expressão, né, não tem condições de contra-argumentar nada, embora provavelmente, no fundo, né, ele entenda, né, que isso é uma grande roubada. Mas acho que na área econômica a gente vê assim, uma certa... um certo pragmatismo, né, no ministro, relativo pragmatismo do ministro Fernando Haddad, do Banco Central, do presidente que foi já nomeado pelo Lula, em comparação, ele só se torna pragmático em comparação com as estratégias desenhadas para a política externa brasileira. E, infelizmente, a gente está vivendo numa era de geoeconomia em que a ideologia, ela acaba, e as posições políticas acabam interferindo gravemente na economia. Então, acho que o Brasil vai sofrer agora as consequências econômicas, né, de ter um posicionamento político e geopolítico profundamente equivocado. Daniel, é retomado amanhã o julgamento de Jair Bolsonaro pelo Supremo. Pelo cronograma, aguarda-se para sexta-feira a conclusão desse julgamento e, igualmente, ao mesmo tempo, retaliações americanas. Foi essa a nossa resposta antecipada aos Estados Unidos do que aconteceu hoje? Existe uma expectativa grande, e aí, sem falar exatamente no timing, porque ninguém se arrisca, ninguém se atreve a dizer qual é o timing disso, mas de que vem mais coisa pela frente. Vem mais cancelamento de vistos, vem mais, possivelmente, aplicação da Lei Magnitsky a outras pessoas, vem quase que certamente mais tarifas. E aí não adianta a gente ficar satisfeito ali com exclusão da lista inicial das tarifas recíprocas, não basta ter esperança com o processo judicial que pode culminar na ilegalidade da aplicação das tarifas, porque a 301 é o seguro que fez o USTR, o governo americano,
para aplicar mais tarifas na hora que quiser. E a gente já disse isso antes, a expectativa do governo brasileiro é que esses 6 capítulos da seção 301 possam ser fatiados em algum momento para que haja uma antecipação das tarifas que vão ser aplicadas. Então, em vez de esperar até o final da investigação sobre desmatamento, sobre PIX, sobre etanol, etc., o USTR pode muito bem fatiar, acelerar a aplicação já para os próximos meses de mais tarifas.